Quem aqui não gosta de restituição e de honra? E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a restituição e a honra que Deus trouxe ao seu povo no Salmo de número 126. Esse salmo é extraordinário. São tantas lições daquilo que Deus faz ainda na vida do seu povo por misericórdia. Deus te abençoe. Salmo 126. Hoje eu quero falar sobre restituição e honra. Salmo 126 é um salmo pós-exílico. Ele foi escrito após o cativeiro babilônico, após o povo de Deus ter sido levado para o cativeiro. Ele está contido nos cânticos cantados durante a peregrinação a Jerusalém, que é da subida dos degraus de ascensão, entre outros subtítulos que aparecem nessa seção entre o Salmo 120 e o Salmo 134, que são exatamente esses salmos dos cantos dos degraus. Traz em si a síntese do passado e também do futuro. Ele fazia parte da história do povo de Deus. A temática, a importância desse salmo na história, e essa síntese desse salmo vai refletir os sofrimentos, as dores, as decepções, as provações que o povo de Deus passou e vivenciou. Só que esse salmo também ele vai retratar o triunfo, a conquista, o cumprimento das promessas de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu povo. Que eu quero lembrar isso, Deus é fiel, infiel é a gente, mas Deus ele é fiel nas suas promessas. As milícias de Nabucodonosor invadem Jerusalém, nós sabemos a história, castram os jovens, tiram virgindade das moças, matam crianças, humilham os velhos, roubam e saqueiam os bens dos israelitas, levaram os judeus como escravos para as margens do rio Eufrates. Ali na Babilônia eles passaram décadas cantando e chorando durante quase 70 anos. Não conseguiram entoar as canções do Senhor. A Bíblia vai dizer isso, Salmo 137, verso 1 ao 3. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles respondiam, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O Senhor castigava o seu povo a fim de levá-lo ao arrependimento e à restauração, a restaurar a comunhão com ele. No castigo o Senhor lembrava-se da sua misericórdia. Ele agiu em favor do seu povo, restaurando-lhe a sorte. Derrotou os babilônios, libertou o seu povo do cativeiro. Um homem chamado Ciro foi o instrumento usado para que isso acontecesse, para libertar o seu povo. O povo de Deus volta agora a Jerusalém, restaura a cidade, restaura o templo, restaura os muros, mas o Salmo de número 126 vai nos falar de coisas muito mais importantes. E ele tem praticamente algumas mensagens específicas, eu quero falar sobre elas. Primeiro, a mensagem de restauração. Eu quero começar essa palavra hoje declarando restauração sobre a sua vida. Restauração sobre a sua casa, restauração sobre a sua vida espiritual. Deus é um Deus que ama restaurar o seu povo que se perdeu. Deus é um Deus que restaura a sua vida financeira nesse dia. Se você estiver trilhando um caminho de arrependimento, de Deus tratando você para que você se arrependa, e você hoje entenda que talvez esse é o tempo que Deus preparou para te restaurar completamente. Quando tudo parecia perdido, Deus fez o inesperado. Deus trouxe de volta a sua posição de honra. Deus levantou alguém para salvá-los daquela situação. Era como um sonho, eles vão dizer. Deus sempre levanta um Ciro. Deus sempre levanta um Boaz, como levantou na vida de Ruth e de Noemi. O verso de número 4 diz assim, restaura-nos como as correntes do Negueb. O Negueb é uma região ao sul da Palestina. E esse nome significa seco ou ressequido. Poucos lugares no mundo são mais áridos do que o Negueb. Ali acontece um belo e raro fenômeno. Algumas vezes, quando caem as chuvas, lindas flores brotam no meio do deserto. Surge uma inesperada primavera que surpreende a todos e contradiz completamente as expectativas dos incrédulos. Eu quero nesse dia desejar do fundo do meu coração que Deus seja um Deus restaurador na sua vida hoje. Que Deus seja um restaurador na sua história hoje. Em segundo lugar, Deus devolve o riso, Deus devolve a alegria, Deus devolve o júbilo, Deus devolve o ânimo. Não há nada pior do que um ambiente de desânimo, de tristeza,
de angústia. Eles estavam na Babilônia tristes, amargurados, perdidos, saqueados, vituperados. Mas Deus, no verso de número 4, verso de número 2, ele vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, olha o que é isso, Deus encheu a boca deles de riso, de ânimo, Deus deu ânimo a ele. A palavra júbilo mesmo formou barulho, agazarra, de alegria, de festejo. 2 Coríntios, capítulo 16, 4, versos 16 ou 18, vai nos falar sobre isso. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. A palavra Shedvax, que vem de Shaddai, traz a ideia de união, pois se relaciona, que significa unificar, ou seja, alegria é um campo de batalha espiritual, pois o cristão, quando está unido a Deus, exulta de alegria, ainda que em meio à tribulação. Um grande exemplo disso é Paulo e Silas na prisão. Quando eles estão ali sendo açoitados, humilhados, no pior lugar da prisão, eles estão cantando hinos de louvores a Deus e fazendo orações. Gente, isso aqui não é normal, isso aqui não é natural, né? Isso significa celebrar, é ter alegria na provação e na perseguição. Lá em Tiago 1, 2 e 3, Atos 5, 41, eles vão se retirar do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Alegria por causa de um pecador que se arrepende, está lá em Lucas 15, 7. Alegria pelo Senhor está no nosso meio, Isaías 12, 6, vai retratar e vai falar sobre isso. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Sempre ensino isso na igreja. Teve uma vitória, conquistou alguma coisa, faça festa, chame as pessoas, comemore as conquistas. Deus é um Deus de conquistas na nossa vida, e Deus aqui está trazendo eles de volta para a terra. A conquista deles é estar de volta em casa. A conquista deles é estar de volta no lugar da sua identidade, no lugar das suas características. E ele vai dizer assim: as pessoas nos reconhecerão, as pessoas reconhecerão o que Deus fez por nós. Olha o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por ele. Oh, meu amado, como é bom quando as pessoas entendem e veem o que Deus está fazendo na nossa vida. O que Deus está projetando em nós e através de nós. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, eu creio no que eu estou falando, eu creio no que eu estou pregando. Essa palavra vai chegar em alguém que está precisando. Deus é um Deus que fará as pessoas olharem e dizer, grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas. Por isso nós estamos alegres. O que você planta andando e chorando, Deus fará a gente recolher com alegria. Toda lágrima para Deus é uma palavra, é uma oração, é uma súplica. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condições nenhuma de falar nada. A gente apenas chora. E pior do que isso é quando não tem lágrimas, quando não se chora, quando o grito da alma são apenas gemidos dentro de nós, sofrimentos dentro de nós. Então, nós iremos colher esse fruto. Deus teve o papel dele, porém eles também tiveram que plantar. De mulheres, exemplo como Ruth, como Neemias, que construiu os muros, e depois eles comemoraram, né? E Deus restituiu a eles alegrias e feixes. Que Deus seja um Deus na sua vida hoje de restauração, um Deus que vai devolver a alegria, o riso, o júbilo, a celebração, um Deus que fará as pessoas reconhecer aquilo que ele tem feito em você, um Deus que faz você andar e chorar, mas colher os frutos desse choro e dessa caminhada, e o Deus que vai restituir tudo aquilo que você perdeu na sua presença, através de um processo chamado arrependimento. Gente, evangelho, Jesus começou pregando o evangelho. O evangelho, ele traz a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Mas tudo começa
com o tratar de Deus para nos levar ao arrependimento. Eu não sei como está a sua vida hoje, qual é o nível de pecado que você tem vivido, qual é o nível de desobediência que você tem vivido. Mas o Espírito Santo está te levando a se arrepender nesse dia, para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.